Da onde veio esse poder? Horas de oração, horas de busca. Nós lemos o versículo 12, onde ele passava a noite toda orando. Nós estamos no versículo 19, onde diz que as pessoas procuravam tocá-lo, porque saía dele poder que curava a todos. O poder não estava nele porque ele era o Filho de Deus. Você também é o Filho de Deus, mas pode ser que as pessoas vão tocar em você e nada sai. Agora, se você passar noites com Deus, se você passar horas com Deus, saiba de uma coisa: as pessoas vão tocar você e vai sair poder de você, porque o poder está nele. E nós pegamos do poder de Deus através de uma vida de oração. Jesus voltou no poder do Espírito porque ele estava numa vida de oração no deserto. Jesus estava andando nesse poder porque ele passava noites orando. Você não pode viver uma vida como agrada a Deus se você não tiver uma vida de oração com Ele. Precisamos construir altares para Deus. Cutuca alguém do lado e diga: precisamos construir altares para Deus. Vamos começar. Cada um de nós precisamos construir um altar para Deus. Cada um de nós. Não a forma ou no modelo do Velho Testamento, de como eles faziam no Velho Testamento. Não daquela forma, né? Ou um monumento, um objeto, ou algo assim. Não. Mas nós temos que construir altares para Deus. E isso ainda está valendo. Amém? Amém? E o que as pessoas fizeram quando construíram altares? O que elas faziam quando elas construíam altares? Elas sacrificaram ou sacrificavam e adoravam. Elas sacrificavam e adoravam quando elas construíam altares para Deus. Do mesmo modo, nós temos que fazer hoje: sacrificar e adorar. Agora, o que sacrificamos? Como nós sacrificamos? Sabe, a vida de oração e a vida de adoração é um sacrifício. E a Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, fala sobre isso. Sobre oferecer a Deus sacrifício. Sim ou não? Oferecer a Deus sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então nós precisamos construir altares para Deus. Um altar é um sistema legal onde o poder sobrenatural de Deus e o homem natural podem se encontrar. Então, vou repetir isso. Um altar é um sistema legal onde o poder sobrenatural de Deus e o homem natural podem se encontrar. E seu sistema legalmente autorizado de comunhão entre o reino do Espírito e o reino natural. Então, minha vida de oração e adoração é, na verdade, um altar. A oração é o sistema pelo qual Deus se conecta, ou você, na verdade, se conecta com Deus, para que a vida dele, o poder dele, a sabedoria dele flua através de você. Então, nós, através da oração, e eu quero falar isso sobre a oração com você hoje, e adoração também, mas veja o que eu vou explicar. Muitas vezes nós, ou pessoas, têm a oração como pedir para Deus. E na oração você pode pedir. Mas algumas pessoas, elas têm a oração somente como pedir. Buscar algo de Deus, pedir algo para Deus. Então, as pessoas têm isso. Mas esse não é o único aspecto na oração. Tem um outro aspecto muito conhecido também. Talvez
o principal é a comunhão com Deus. Então, nós não oramos apenas para pedir algo para Deus, nós não oramos apenas para buscar algo de Deus, nós oramos para ter comunhão com Deus. Amém? Quem gosta de ter comunhão com Deus? Nós nascemos para ter comunhão com Deus, e nós nem podemos viver sem comunhão com Deus. E talvez alguém me ouça falar assim e fica pensando, mas eu acho que eu não tenho nem comunhão com Deus. Pois é, você precisa ouvir uma mensagem como a de hoje para provocar você que não dá para apenas existir, você tem que viver e viver em Deus. Não dá para apenas existir. Então, esse outro aspecto da oração, que é a comunhão, é um fundamento, é a base. É a base, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é, ou não são somente essas duas coisas que nós fazemos na oração. Hoje à noite, eu quero te apresentar um outro aspecto da oração. Talvez você já conhecia, talvez não sei. Mas eu vou te apresentar de qualquer forma. Oração como um sistema. Como é isso? Oração como um sistema. A oração é um sistema pelo qual Deus permite que você mude de nível. Sistema. Você ora, você tem comunhão com Deus, e porque você ora e tem comunhão com Deus, Ele te põe em novos níveis. Você sabia que há níveis diferentes em Deus, sim ou não? Há níveis diferentes em Deus. Há níveis de operação em Deus também. Olha, todos nós cristãos recebemos a autoridade de Deus no nome de Jesus, ou de Jesus no nome dele. Nós recebemos a autoridade, todos nós, todos os cristãos. Mas você já percebeu que, olha, veja isso, alguns demônios, você simplesmente dá uma ordem, expulsa ele e vai embora. Você já percebeu que alguns outros demônios, eles são mais teimosos, eles insistem em ficar ali? Quem já notou isso? Quem já? Alguns de vocês já. Os outros eu não sei se não perceberam, ou se nem pensaram a respeito. Os discípulos de Jesus, eles receberam autoridade para expulsar demônios quando Jesus estava na terra. Ele deu autoridade para os discípulos, ele deu autoridade para outras 70 pessoas também. E os discípulos estavam lidando com demônios, expulsando demônios, mas eles se depararam com alguns demônios. Foi quando Jesus estava lá no monte, Pedro, Tiago e João estavam com ele, e 9 dos discípulos estavam lá embaixo. E um homem chegou com um filho lunático, e ele disse que muitas vezes o filho se jogava na água ou no fogo, e os discípulos não puderam libertar esse menino. Jesus, quando desce, o pai do menino corre para ele, isso está em Mateus 17, o pai corre para ele, para Jesus, e diz: Jesus, me ajuda aqui, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, e eles não puderam curá-lo. E talvez você já conheça a história, que Jesus repreendeu os discípulos e também repreendeu o demônio. Expulsou aqueles demônios daquele menino que era lunático. Ele expulsou dele, e aquele menino ficou são. E Jesus, como eu disse, tinha repreendido os discípulos. Agora veja, em particular os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, explica para nós uma coisa, por que não podemos nós expulsá-lo?
Agora, veja, essa pergunta, ela é interessante. Eles perguntam por que eles não puderam, o que significa que eles tinham a expectativa de conseguir. E eles tinham a expectativa por quê? Porque eles já estavam lidando com demônios. Eles já estavam curando pessoas. Eles já estavam fazendo. Agora eles se depararam com este que eles não puderam lidar. Não conseguiram libertar o menino. Agora veja, ouça. Eles tinham recebido a autoridade de Jesus para fazer, mas eles não puderam. Então eles perguntam, conte-nos, explica para nós aqui, Jesus, por que nós não pudemos? E Jesus diz, por causa da pequenez da vossa fé. E ele continua falando e ele diz, mas esta casta não se expele senão por oração e jejum. Agora, é interessante, ele disse que é por causa da pequenez da fé, mas esta casta não se expele senão por meio da oração e o jejum. Qual é a razão? Qual é o motivo real? A falta da fé ou a falta do jejum e da oração? Nesse caso, as duas coisas. As duas coisas. Por quê? Os discípulos tinham recebido já essa autoridade no nome de Jesus para lidar com os demônios. Mas a carne deles estava sufocando a fé deles. A carne sufocava a fé e por isso eles não conseguiam lidar com essa situação. Quando Jesus diz, mas esta casta não se expele por meio da oração e do jejum, é porque quando você jejua, e o meu assunto hoje nem é jejum, mas já que ele está no meio do assunto, vamos tentar falar um pouco. Como eles queriam saber, Jesus, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e do jejum. É que quando você jejua e ora, e jejum sempre está ligado à oração, quando você jejua e ora, você abate a força da sua carne e exalta ou levanta a força do seu homem espiritual. Então, veja, nós estamos falando aqui sobre níveis, por quê? Se eles estão lidando com demônios e não conseguem, mas eles entram em jejum e oração, e eles começam eles conseguem lidar com outro nível de demônios, significa que há níveis. Há níveis de demônios, como há níveis de fé, como há níveis de autoridade, como há níveis de operação, há níveis. Agora, como você cresce e aumenta nos níveis? É justamente desse assunto que eu estou falando. Você levanta altares, você constrói altares. E quando você constrói altares para Deus, e eu disse hoje que você constrói altares através da oração e da adoração. Oração e adoração. Então, nós estamos tratando aqui sobre um outro aspecto da oração, e eu chamei esse aspecto de sistema da oração. Sistema. E eu não estou falando sobre algo religioso, não. Eu estou falando sobre você fazer sistematicamente, ou como Jesus falou em Lucas 18:1. Vamos dar uma olhada no que Jesus falou em Lucas 18:1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar, o quê? Sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Agora, nesse momento, ele conta sobre essa parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Sabe, nós temos que ter uma vida de oração sistêmica, uma vida de oração contínua, uma vida de oração persistente, uma vida de oração que não para. Agora veja, pessoas que entendem isso, que percebem que a oração é mais do que pedir,
que orar é muito mais do que eu vou pedir essa coisa para Deus. Quando você começa a entender que aqui nessa terra não dá para viver uma vida legal sem a oração, sem a vida de oração, ou sem levantar altares àquele que nos criou e nos colocou nesse lugar, aquele que nos dá a vida. Não dá para viver sem a vida de oração. Você nunca vai mudar de nível mantendo o status quo. Deixa eu falar e explicar isso para você. Você nunca vai mudar de nível mantendo o status quo. Para o nível que você está hoje, basta você continuar fazendo o que você já está fazendo. E se você estiver grato, feliz, ou grato não, grato você sempre tem que estar, independentemente de qualquer coisa, tem que sempre estar grato. Agora, se você estiver satisfeito com o nível que você está, continue fazendo o que você está fazendo. Quem está satisfeito já aqui? Tem uma pessoa, mas é uma criança. Quem está satisfeito já? Eu gosto do que Smith Wigglesworth disse. Ele costumava dizer: a única coisa que me satisfaz é a minha insatisfação, que precisa ser continuamente satisfeita. Essa é a única coisa que satisfazia ele e a mim também. É a minha insatisfação que precisa ser continuamente satisfeita. Agora, veja, irmãos, não é possível que alguém possa estar satisfeito com o lugar que está. Sabia que nós fomos criados por Deus para sempre crescer, sempre progredir, sempre aumentar, sempre crescer? Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos. Não dá para estar no mesmo lugar e continuar ou ficar satisfeito. Não dá. Simplesmente não dá. Você não pode estar satisfeito com o lugar que você está hoje. Agora, você não vai mudar o nível mantendo o status quo. Não vai conseguir mudar de nível, para passar para um novo nível, fazendo o que você está fazendo, mantendo as mesmas coisas, fazendo do mesmo jeito sempre. Você não vai sair do lugar. Se você quiser viver coisas novas, vai precisar fazer coisas novas. Se você quiser mudar de nível, você vai começar a ter que ser diligente na sua vida com algumas mudanças. Você vai precisar ter uma vida de oração como um sistema de oração. Sabe, às vezes a gente fala sobre uma vida de oração e de orar, e as pessoas, elas pegam, eu vou tentar isso aí que o pastor está falando, eu vou tentar isso. E elas fazem por 10 dias. Elas oram 10 dias. E aí elas olham para o lado, e elas olham para o outro lado, e elas falam: parece que eu não saí do lugar. E elas param. E elas param. Simplesmente param. Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar de um homem chamado Jesus? Jesus, aquele de Nazaré. Aquele homem, ele era perfeito, sim ou não? O único que era perfeito. Aquele homem tinha falhas, pecados, fraquezas. Agora, eu acho curioso que, apesar disso, aquele homem, quando ele foi batizado por João o Batista no Jordão, e o Espírito Santo veio sobre ele, em forma de pomba e tal, tudo aquilo que você sabe.
A Bíblia diz em Lucas 4 que ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto a fim de jejuar, e lá ele foi tentado pelo diabo. Ele passou lá 40 dias orando e jejuando. Esse mesmo cara que nós dissemos aqui hoje, que não tinha falhas, pecados, defeitos, não tinha nada disso, mas ele foi para o deserto e ficou lá 40 dias e 40 noites orando e jejuando. 40 dias. 40 dias. E às vezes nós queremos orar 10 dias e não funciona não. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz ainda em Lucas 4 que ele foi cheio do Espírito para o deserto. Cheio do Espírito para o deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Agora, veja o versículo 14 do mesmo capítulo. Versículo 14 diz: então, e esse versículo 14 é depois dos 40 dias de jejum e oração. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele vai cheio do Espírito e volta no poder do Espírito. Eu não sei se você percebe, mas aqui são níveis diferentes. Ele vai cheio e volta no poder. Ele vai cheio e volta no poder. O que ele fez? Jesus entendia dessas coisas. Agora, dá a impressão que Jesus, que voltou do Jordão, ou do deserto, cheio, ou no poder do Espírito, dá uma impressão que pronto. Mas parece que não é pronto não. Nós estamos em Lucas. Então Lucas, ele está sistematicamente contando essa história da vida de Jesus. E no capítulo 6, no versículo 12, capítulo 6, versículo 12, parece que Jesus não parava. Ele diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de fazer o quê? Jesus, aquele homem perfeito, que não tinha pecado, e que já estava no poder do Espírito, sabe o que ele fez? Ele ia para o monte sempre, a fim de orar, e a Bíblia diz que ele fez o quê? Passou, o quê? Você está lendo aqui? Passou o quê? A noite orando, e passou a noite orando. Mas ele já não estava cheio do Espírito, e depois no poder do Espírito, e agora ele está aqui passando noites orando. Por quê? Porque Jesus entendia que orar é mais do que pedir. Orar é um sistema que você precisa manter, estabelecer e manter na sua vida. Você precisa se dedicar a uma vida de oração. Não importa o que você esteja fazendo nessa terra, não importa para o que você nasceu nessa terra. Não são somente os pregadores que têm que ter uma vida de oração, não são somente os pastores. Todas as pessoas precisam ter uma vida de oração, porque se o que você está fazendo na carne, um dia você vai se encontrar com o Senhor, e Ele vai te perguntar se você fez o que deveria fazer, ou você fez o que você quis fazer nessa terra. Precisamos conversar sobre essas coisas também. Às vezes as pessoas acham que estão sendo bem-sucedidas porque elas estão ganhando dinheiro, e ganhar dinheiro não necessariamente significa que você está bem-sucedido. Você pode estar sendo bem-sucedido aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus você pode estar fracassando na vida, porque Ele nunca te chamou para fazer o que você está fazendo. E se Deus nunca te chamou para você fazer o que está fazendo, não importa se você sai dessa terra um bilionário, você vai se deparar com Jesus, e Ele vai dizer para você: você não fez o que você deveria fazer. Agora, para você descobrir o que você precisa fazer, você vai precisar dEle, e para você receber dEle, você vai precisar entrar no sistema da oração. Oh meu Deus do céu. Agora veja o que acontece. Nós estamos no capítulo 6, versículo 12.
Eu gosto muito do versículo 17. Eu já até li para vocês aqui na igreja. Veja o 17. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Próximo. Que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Próximo. E todos da multidão procuravam fazer o quê? O quê? Por quê? Porque dele saía o quê? Que curava a todos. Da onde veio esse poder? Horas de oração, horas de busca. Nós lemos o versículo 12, onde ele passava a noite toda orando. Nós estamos no versículo 19, onde diz que as pessoas procuravam tocá-lo, porque saía dele poder que curava a todos. O poder não estava nele porque ele era o Filho de Deus. Você também é o Filho de Deus, mas pode ser que as pessoas vão tocar em você e nada sai. Agora, se você passar noites com Deus, se você passar horas com Deus, saiba de uma coisa: as pessoas vão tocar você e vai sair poder de você, porque o poder está nele. E nós pegamos do poder de Deus através de uma vida de oração. Jesus voltou no poder do Espírito porque ele estava numa vida de oração no deserto. Jesus estava andando nesse poder porque ele passava noites orando. Você não pode viver uma vida como agrada a Deus se você não tiver uma vida de oração com Ele. Precisamos construir altares para Deus. Cutuca alguém do lado e diga: precisamos construir altares para Deus. E o que se faz quando se constrói altares? Como é que se faz? Você ora, você adora, você adora, você ora, você ora, você adora, você adora, você ora. Uma vida de oração. O que você está priorizando na sua vida? O que você está dando prioridade na sua vida? Ninguém tem desculpa, meus irmãos. Ninguém. Ainda mais na era que vivemos, a era das redes sociais. É só você marcar quanto tempo você tem gasto nas redes sociais, dividir no meio, você já teria uma boa vida de oração. Já teria uma boa vida de oração. Vocês estão me ouvindo? Eu não vim bater em vocês, mas eu vim provocar vocês a levar uma vida de oração, a levar uma vida aonde Deus vai poder usar você nessa terra, no poder do Espírito. Onde pessoas vão chegar perto de você e vão sentir a atmosfera. Agora deixa eu te falar uma coisa: você sabia que todos nós carregamos uma atmosfera? Todos nós carregamos uma atmosfera. Todas as pessoas carregam uma atmosfera, sabia, gente? Você percebe, eu vou dar um exemplo. Você percebe aquela pessoa bem alegre, bem feliz, aquela pessoa feliz, sabe? O tempo todo sorridente. Quando ela entra no ambiente, o que faz com o ambiente? Deixa o ambiente feliz? Sim ou não? Atmosfera. Atmosfera. Agora pensa naquela pessoa carrancuda, brava, que todo mundo sabe que ela é brava. Quando ela chega no ambiente, carrega o ambiente. Sim ou não? Todos nós carregamos uma atmosfera. Todos nós. Sabia? Todos nós carregamos uma atmosfera. Agora veja, se você estiver passando tempo com Deus, de oração, sistematicamente, o que você acha que vai acontecer com você? A Bíblia diz que quando Jesus estava no monte orando, e os discípulos estavam lá, a Bíblia diz que o rosto de Jesus começou a iluminar, as vestes de Jesus começou a iluminar. O mesmo aconteceu com Moisés. Moisés no monte orando, o rosto de Moisés iluminava. Agora deixa eu te dizer, Moisés não sabia que o rosto dele estava iluminado daquele jeito, até que
alguém disse isso para ele. Quando você passa tempo com Deus, buscando a Deus, você fica impregnado da presença de Deus. E impregnado da presença de Deus, as pessoas vão notar que há algo diferente em você. Há algo diferente em você e que influencia o ambiente, e que influencia as pessoas e que contagia as pessoas. Oh, meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer isso. Quando nós fazemos isso, uma vida de oração, e eu tenho ensinado por anos sobre oração em línguas, e tenho dito: orar em línguas é a melhor forma de ter comunhão com Deus. Orar em línguas, você não precisa pensar nas palavras, você não precisa escolher as palavras, você nem sabe o que está falando, mas é a melhor forma de você ter comunhão com Deus, porque é uma comunhão no Espírito, e essa é uma ferramenta poderosa que Deus deu para nós. O meu irmão Márcio Branco, a gente chama ele de Branco, ele esteve em casa e ele estava empolgado, ele estava me dizendo, ele estava tão feliz como esse negócio funciona, e ele estava me dizendo mais, ele disse: que coisa poderosa que Deus nos deu. Aí eu apontei para ele e disse: é justamente essa percepção que eu tenho, que eu sinto e que eu tento dizer para as pessoas. É justamente isso. Deus tinha uma carta na manga. É justamente essa sensação que eu tenho. Ele estava empolgado, meu irmão, dizendo: uau, que coisa poderosa que Deus nos deu. E eu disse: é justamente isso que eu sinto, cara. É justamente isso que eu sinto. Você ora em línguas, e você pode orar em línguas, e deixa eu te dizer isso. Quando você está ali orando em outras línguas, você sabe disso. Nós somos um ser em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. O nosso corpo não gosta de passar tempo em oração, e nem a nossa alma gosta. Quem já ficou entediado porque estava ali orando? Entediado na oração? Algumas poucas pessoas. Porque eu vou dizer isso, eu tenho que dizer isso. Você só vai ficar entediado na oração se você orar muito. Eu já senti isso várias vezes. Depois de muitas horas em oração, a sua carne não quer estar lá, a sua alma não quer estar lá, mas o seu espírito quer estar lá. Falando de coisas espirituais com espirituais, a nossa carne não quer a oração. A nossa carne não vai se converter. Um dia ela vai ser transformada, mas ela não vai se converter. A nossa carne não se converte. A nossa carne não se converte. Então, a carne não espere que a sua carne tenha prazer de orar. Mas você precisa pegar a sua carne e dizer para ela: você vai orar assim mesmo. Gostando ou não gostando, você vai para a oração. Isso é sacrifício. Nós sacrificamos e nós levamos para o altar. Isso é colocar no altar. Precisamos construir altares para Deus. Diga isso, diga isso, diga. Precisamos construir altares para Deus. Diga, diga. E é impossível você levantar altares para Deus e Ele não aparecer. Eu vou tentar falar isso rapidinho para vocês. Em 1 Reis capítulo 18, versículo 20, eu vou ler bem rápido esse texto, porque eu ainda quero ter tempo para fluir no Espírito aqui. Então vamos ler rapidinho. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Próximo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Próximo. Então disse Elias ao povo:
Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Nisso ele estava enganado. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e dividam-o em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei o fogo. Ele está fazendo um desafio com os profetas de Baal. Próximo. Então invocai o nome de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Próximo. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos. Veja que eles vão preparar aqui um holocausto, um sacrifício, uma oferta. E preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Próximo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em voz alta, ou altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Próximo. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Meu Deus. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Altares. Sempre que você levantar um altar para Deus, Ele vai mandar o fogo. Sempre que você levantar altares a Deus, Ele vai mandar o fogo.
Ei, meu irmão e minha irmã, se você estiver comigo nessa noite, nós aqui estamos levantando o altar a Deus, e Ele vai mandar um fogo nesse lugar aqui, porque eu já preparei, e você está preparando comigo, e o fogo vai cair nesse lugar. Ei, sobe lá, banda, porque o fogo vai começar a cair aqui agora. Responde-me, Senhor, responde-me. Responde-me, Senhor, responde-me. O fogo vai cair nesse lugar. Se você estava com fome, você vai ter o que você veio buscar nesse lugar. Ei! Aleluia! Fica de pé. Fica de pé. Oh, eu estou com tempo ainda. Eu estou com tempo ainda. Aleluia! Não dá para você passar tempo em Deus. Não dá para você passar tempo com Deus e não ver o fogo caindo. Não dá para você passar tempo com Deus e o poder te encher tanto que você começa a derramar, despejar para as outras pessoas. Não dá para ser diferente. É por isso que hoje aqui o poder vai cair sobre você também. Porque eu já preparei o sacrifício. Porque eu já fiz o holocausto, porque eu já preparei o altar, e agora é hora do fogo cair nesse lugar. É hora do fogo cair nesse lugar, meu irmão. É hora do fogo cair nesse lugar, minha irmã. Vocês estão prontos? Vamos adorar um pouco com a banda aqui, vamos adorar um pouco. Prepara o altar na adoração aqui, prepara o altar. Prepara o altar na adoração aqui. Por isso considero tudo como perda. Eu conheci alguém mais belo.